Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Na nossa conversa de hoje nós vamos continuar falando de distribuições amostrais e abordar também o teorema do limite central. Então, para entender melhor aí, esses resultados, né, que são decorrentes de distribuições amostrais, vamos tomar esse exemplo aqui. Vou considerar esses 5 elementos que constituem a minha população de estudo. Eu vou definir a variável. Então, cada um desses valores, na verdade, eu estou dando o nome aqui de variável x, corresponde à idade de 5 crianças que acabaram de sair do parque, tá? A distribuição de x, então, é a seguinte, foi dada que elas têm a mesma probabilidade de ocorrência, porque são as 5 crianças que estão naquele parque, nenhuma vai... tem uma chance maior de sair do parque do que outra, ou seja, com igual probabilidade vai sair uma criança com 6 anos ou vai sair a criança de 12. Então, por isso, né, a distribuição da probabilidade dessa idade é dada como 1/5 para qualquer um dos possíveis valores de idade. Então, agora, será qual que é a probabilidade de que as duas próximas crianças a saírem do parque tenham uma idade igual a 6 anos? Só que nesse caso, a gente vai estar trazendo um exemplo como se a criança saísse e pudesse voltar ao parque antes da saída da próxima criança. Ou seja, a criança que acabou de sair e voltou, ela pode ser ela que vai sair na segunda aparição, né, na porta do parque ali, tá? Então, ou seja, se eu retiro todas as possíveis amostras de tamanho 2 com reposição dessa população, em que x1, aqui 6, 8, 10, 12, 14 na minha primeira coluna, é respectiva idade selecionada na primeira aparição, né, da criança na porta do parque, e x2 é a segunda aparição da criança no parque. De novo, podendo ser a mesma criança. Então, no caso de ser a mesma criança, seria aqui. Primeira aparição na porta do parque foi a criança de 6 anos, a segunda, a mesma criança de 6 anos. Eu tenho aqui a probabilidade de ocorrência do meu x igual a 6 na primeira extração e x2 igual a 6 na segunda. Por isso é uma multiplicação. Aqui, vamos pegar esse exemplo aqui. Eu tenho a probabilidade de x1 ser igual a 12 e x2 ser igual a 10. Então, é 1/5 vezes 1/5. Por isso que a probabilidade é 1 sobre 25. Sucessivamente, eu fazendo esses cálculos, eu consigo construir, então, essa distribuição conjunta de probabilidade aqui. Então, por exemplo, se dessas duas crianças que saírem, dessas duas aparições, né, das crianças que saírem ali do parque, eu tiver o interesse em calcular qual é a média de idade. Então, o que eu vou estar fazendo é somando os valores de idade dessas duas aparições e dividir por 2. Nesse caso, todas as possíveis amostras tomadas 2 a 2, dentre as 5 crianças que estão lá no parque, que a gente tem, né, a idade das crianças no parque, eu vou ter 25 possíveis amostras sendo retiradas ali. Então, por exemplo, se a amostra selecionada é o par 6 e 6, ou seja, a primeira aparição a criança era criança de 6 anos e a segunda aparição era criança de 6 anos. Calcular essa média de idade, eu ia fazer 6 mais 6 dividido por 2 é o próprio 6. E qual é a probabilidade desse x barra ser igual a 6? Existe alguma outra possibilidade dentre essas 25 amostras que a média entre os dois elementos daria 6? Não, a única possibilidade era esse par 6, 6. Então, a probabilidade de x barra ser igual a 6 é 1 sobre 25 que a gente tinha na nossa distribuição amostral conjunta no slide anterior. Um outro exemplo, quando que a média dentre as idades, né, dessas duas aparições for igual a 8? Quais os possíveis eventos? É único o evento que isso vai acontecer? Não, nesse caso, a gente tem 3 possíveis amostras que poderiam acontecer, né, ser retirada ali da nossa situação, em que calcular a média entre esses dois elementos, entre as idades, essas duas idades, daria 8. Então, para esse elemento aqui, 10 e 6, calcular a média, 10 mais 6, 16, dividido por 2, 8. Uma outra possível amostra. A idade da primeira aparição é 8, a segunda também é 8. 8 mais 8, 16, dividido por 2 é 8. O outro possível amostra, 6 e 10. 6 mais 10, 16, dividido por 2, 8. Cada uma dessas possíveis amostras tem probabilidade de ocorrência de 1 sobre 25. Como pode acontecer esse ou esse ou esse evento? Então, por isso que eu faço a soma dessas probabilidades em isolado, e eu vou ter que a probabilidade do x barra ser igual a 8 é 3 sobre 25. Prosseguindo com esse raciocínio para todas as demais possíveis amostras de média entre as minhas
25 amostras ali, eu vou obter que eu posso ter um valor de média igual a 6, ou 7, ou 8, ou 9, ou 10, ou 11, ou 12, ou 13, ou 14. E, respectivo a esses valores de x barra, eu tenho as seguintes probabilidades envolvidas. Aqui, então, a gente está falando em distribuição amostral do x barra. X barra é o meu t, então eu tenho a distribuição amostral da minha estatística. Então, se essa é a distribuição amostral da minha estatística, eu estou repetindo aqui para vocês, como que ficaria o comportamento dessa distribuição em um gráfico? Quando eu ploto aqui eu tenho no eixo do y as frequências de acontecimento e no eixo do x são os respectivos valores da minha variável x barra, a minha estatística x barra, então eu vou ter esse comportamento. O que a gente consegue ver? Parece ter uma distribuição normal, né? Meio simétrica em relação aqui ao valor 10. Então, vamos prosseguir um pouco mais, né? Até então, o que eu fiz? Eu retirei as médias das minhas amostras, n igual a 2, tomada dentre as 5 crianças, então eu tive 25 possíveis amostras, e construí ali a minha distribuição de frequência das médias das amostras, que recebe o nome de distribuição amostral da média, ok? A esperança dessa distribuição amostral, ela tem o nome de média amostral e o desvio padrão é o erro padrão ou erro amostral. Nesse exemplo anterior, a nossa população era respectiva a esses 5 valores, em que o Mi é igual a 10. Fiz o somatório, dividi por 5, são todos os elementos da minha população, então eu tenho qual é o valor. É conhecido, nesse caso, o meu valor, o meu parâmetro populacional Mi. Da mesma forma, eu conheço também qual é o meu valor do sigma 2, ok? Agora, voltando lá na minha distribuição amostral da média, eu posso também calcular a média e a variância dessa distribuição. Como que eu posso fazer isso? A esperança é aplicar a fórmula, né, do somatório do respectivo valor da minha variável, vezes a probabilidade de ocorrência dessa variável. Então, aqui eu faço o somatório do quê? O x barra ele vai ser 6 com probabilidade de 1/25, ou ele vai ser 7 com probabilidade 2 sobre 25 avos, ou eu vou fazendo todos os possíveis valores que eu tenho naquela distribuição amostral da média, até o mais 14 vezes 1 sobre 25, e eu obtive que a minha média amostral, o meu Mi do x barra, é igual a 10. Faço o cálculo também da variância da minha estatística x barra. Aplico ali a fórmula, né, que a gente já sabia, variância do x barra. Esperança de x barra ao quadrado menos quadrado da esperança de x barra. Quando a gente proceder com esses cálculos, nós vamos ter que o meu erro padrão de x é igual a 4. Se a gente tentar comparar esses valores do que era o valor de Mi e do meu Mi de x barra, eles são iguais. Legal. E agora, minha variância, o valor da minha variância e da minha variância do x barra, ou seja, do meu erro padrão, não são iguais, tem alguma coisa acontecendo de diferente. Ok, mas a gente consegue ver que essa variância de x barra, ela é equivalente à variância de x dividido por 2, sendo que 2 era o meu tamanho amostral das minhas respectivas amostras coletadas. Então, a gente tem esse resultado aqui acontecendo. Então, a gente chega no teorema do limite central. Este é um dos teoremas mais utilizados em teoria de probabilidade e inferência estatística, porque ele nos garante vários resultados de forma já direta, em que a gente já pode ser mais rápido nos cálculos, aplicar técnicas que foram formuladas com base nesse resultado aqui também. O teorema é o seguinte: se de uma população com parâmetros Mi e sigma, sendo esses parâmetros conhecidos, se eu retiro uma amostra de tamanho n suficientemente grande, a distribuição de x barra vai ser aproximadamente normal, qualquer que for a distribuição da minha população x original. Então, tá o exemplo aqui. Se a minha distribuição de x já for uma normal, fica mais fácil fica mais intuitivo que quando eu calcular a distribuição do x barra, essa variável x barra também vai seguir uma distribuição normal. É o que está sendo representado desse lado aqui esquerdo, né, da nossa tela. Além disso, esse teorema ele nos garante que, mesmo que essa minha distribuição de x não tenha uma distribuição normal, pode ser uma distribuição qualquer, quanto maior é o meu tamanho amostral, mais garantia, um valor mais aproximado eu tenho de que esse meu x barra vai ter uma distribuição normal com essas especificações de parâmetros. A média vai ser o próprio média de x, seria o mesmo Mi aqui da minha distribuição de x, mas a variância vai ser a variância de x dividido pelo meu tamanho amostral que eu obtive. Uma observação é que, a gente já tinha dito, né, mas o desvio padrão amostral é conhecido também como erro amostral.
Então, nesse slide tem as observações, né? Muitas delas já foram ditas aí na apresentação do teorema do limite central no slide anterior, mas a gente precisa salientar que quanto maior for esse tamanho n da minha amostra, mais a média amostral vai se aproximar da média da população. Uma outra maneira de apresentar o teorema do limite central é por meio do seguinte corolário. Se eu tenho uma variável aleatória, então essa variável já tem uma distribuição normal com μ e σ2 finito, né, já definidos, eu retirar uma amostra x1, x2 até xn e calcular o estimador x barra a partir dos elementos dessa minha amostra, então eu garanto que a minha variável z, que passe pela transformação x barra menos μ sobre sigma dividido por raiz de n, que é o meu desvio padrão amostral, então essa minha variável z padronizada, a partir dessa minha razão, ela vai ter uma distribuição normal com média zero e desvio padrão igual a 1. Essa daqui é o que a gente tem já utilizado em cálculos de probabilidade, que foram feitos os cálculos daquela tabela do normal padrão. Então, ter aquela tabela do normal padrão definido probabilidades é decorrente de todos esses resultados que são garantidos aí com o teorema do limite central. Então vamos agora fazer um exemplo. Uma fábrica de pneus alega que a vida média dos pneus é de 30 mil quilômetros, com desvio padrão de 2 mil quilômetros. Tomando-se como verdadeiros esses dados, esses valores informados, se eu tiver interesse em saber qual a probabilidade de uma amostra com 40 pneus apresentar vida média menor do que 29.500 quilômetros. Bom, então o que eu estou querendo é essa área que está colorida aqui. Eu quero a probabilidade que a vida média, por isso que eu estou definindo como x barra, é o x médio, x barra, seja menor que 29.500 quilômetros. Eu sei que essa área que eu estou procurando vai estar abaixo de 30, e na verdade eu sei que 30 vai estar aqui no meu ponto central da minha distribuição normal. Por quê? Porque o teorema do limite central me diz que a média amostral de x é equivalente à minha média de x. Então, x sendo a minha variável vida dos pneus, se essa média é 30 mil, então a média amostral também é 30 mil quilômetros. Então, eu quero 29,5 está abaixo daqui, então o que eu estou querendo é encontrar essa área. Quando eu vou fazer um cálculo de probabilidade de uma distribuição normal, para eu usar os valores tabelados, eu preciso padronizar a minha variável. Então, eu vou padronizar esse meu x barra. Quando a gente padroniza, a gente sempre faz o quê? Variável menos a média da variável dividido pelo desvio padrão da variável. Nesse caso, a minha variável já é o x barra. Então, eu tenho que retirar a média de x barra e dividir pelo desvio padrão de x barra. Pelo teorema do limite central, o que a gente sabe? A gente sabe que essa média de x barra é o meu próprio μ de x, que eu tenho, que é o meu 30 mil quilômetros. Ok? E agora, como que eu faço o cálculo desse sigma de x barra? Ele que eu tenho que ir um pouquinho mais a fundo. Então, o que eu vou fazer? Vou dividir o sigma de x, que eu já tinha que era 2 mil quilômetros, pela raiz de n. Qual é o meu n? O meu n eu vou verificar numa amostra de 40 pneus. Então, quando eu faço os cálculos, eu obtenho ali o valor de z igual a menos 1,58. Transcrevendo o meu gráfico da distribuição normal em função de z, então, calcular essa probabilidade é o mesmo que calcular a probabilidade do z ser menor que menos 1,58. Daí, eu vou lá na minha tabela da normal padrão, vou obter, então, que essa probabilidade é igual a 0,057. Bom, da mesma forma que a gente tinha trabalhado em cima de distribuição amostral da estatística x barra, que era para uma média, nós podemos fazer isso para proporção. E daí, de acordo com o teorema do limite central, se a gente tiver esse n suficientemente grande, tendendo a infinito, a distribuição amostral do meu p-chapéu, que é igual à razão entre o yn sobre n, em que esse yn tem uma distribuição binomial, ela vai ser aproximada pela distribuição normal da seguinte forma. Então, a minha distribuição normal, a média que eu tenho esse cálculo, eu posso substituir pelo próprio valor de proporção que eu tenho no meu resultado inicial. E o meu sigma 2, esse valor de sigma aqui, como o meu p-chapéu, ele vem de yn, então, yn, esse sigma 2 é p vezes 1 menos p. Portanto, eu posso trabalhar a partir de agora que o meu p-chapéu vai ter essa distribuição normal com esses valores de parâmetros aqui. Logo, quando eu tiver que calcular, então, probabilidades relativas a questões que envolvam proporções, eu posso, a partir dessas proporções, aplicar a transformação em z
com a seguinte função e garantir que essa minha variável z vai ter uma distribuição normal padrão, com média 0 e variância 1. O exemplo para a aplicação desse nosso último resultado é o seguinte. Um lote com 100 peças apresenta 20 peças com defeitos. Qual seria a probabilidade de uma amostra aleatória simples, com 20 elementos, apresentar menos que 40% de peças defeituosas? Se o meu lote tem 100 peças e 20 dessas peças possuem defeitos, qual é a proporção de peças defeituosas que eu tenho nesse lote? Seria 0,20, ok? Agora eu quero calcular qual a probabilidade de uma amostra simples que eu retirar 20 elementos apresentar menos que 40% de peças defeituosas. Então, eu quero essa área aqui. O que eu tenho que fazer é o seguinte. Eu sei que esse 0,4 está para frente, por quê? Porque se o meu p-chapéu vai ter uma distribuição normal, em que essa média vai ser o próprio valor de proporção da minha população, que nesse caso é o meu lote, então eu sei que esse valor aqui de média é 0,20. Então, por isso que eu estou achurando a minha área desde 0,4, que eu sei que está após do valor de 0,2. Calcular essa probabilidade, eu tenho então que fazer a transformação da minha variável para z, para eu poder ir lá na tabela do normal padrão e encontrar valores de forma mais rápida, ok? Ou pedindo um software, né? Então, pelo teorema do limite central, a única coisa que eu preciso, se eu já vi que essa média vai ser o próprio 0,20, é encontrar então qual é o meu sigma de P. Aí, pelo teorema do limite central, eu faço os cálculos conforme dado no slide anterior, obtenho 0,0894, substituo aqui e eu vou obter o valor de 2,24. Esse valor de 2,24 é equivalente, então, ao valor de P chapéu ser igual a 0,4. Então, esse valor eu vou lá na minha tabela e consigo encontrar qual é o valor de probabilidade contido de 0 até 2,24. E como eu quero calcular a probabilidade do z ser totalmente menor, então eu tenho que somar um valor de 0,5 mais o valor que eu encontro lá na tabela da normal padrão, que é 0,4875. Então, isso daqui vale 0,5. Na tabela da normal padrão, eu obtive que isso daqui vale 0,4875, portanto, somando as minhas áreas, eu obtenho uma probabilidade igual a 0,9875, ou eu poderia escrever 98,75%. Da mesma forma, como a variância, eu também tenho uma estatística, né? O meu S2 é a estatística, que eu obtenho ali a aproximação para o meu valor do parâmetro sigma 2, eu poderia também estar trabalhando aí com a distribuição amostral da variância. Então, eu deixo aqui um exemplo para vocês, considerando a população de 4 elementos, sendo eles iguais aos valores 1, 3, 5 e 7. Definimos que essa variável x é o valor assumido pelo elemento dessa população. Então, a média calculada aqui nessa população seria μ igual a 4 e variância sigma 2 igual a 5. O intuito desse exemplo é encontrar a distribuição amostral da minha variância amostral para n igual a 2. Então, eu tenho que retirar todos os possíveis valores de tamanho 2 dentre esses 4 elementos, ok? Então, o primeiro passo é calcular a estatística S2 para todas as possíveis amostras de 2 elementos. Então, quando eu faço isso, por exemplo, se no primeira retirada o elemento tiver um valor igual a 1 e na segunda 3, quando eu fizer o cálculo da variância amostral para esses meus valores 1 e 3, eu vou ter um valor de S2 igual a 2. Faço isso sucessivamente para todas as possíveis combinações que eu tenho nas minhas amostras de 2 elementos. Aí, a partir daí, eu consigo calcular qual é a distribuição amostral de S2. Então, nessa primeira linha, eu tenho todos os possíveis valores que S2 assume dentre as amostras do meu enunciado, que são 0, 2, 8 e 18. Então, eu tenho 16 possíveis amostras. Quantas vezes dentre as 16 aconteceu que essa variância amostral foi igual a 0? Aconteceu 1, 2, 3 e 4. Por isso, a probabilidade do S2 ser igual a 0 é 4 sobre 16, em que ocorreu esse valor somente quando eu calculei a variância entre o elemento e ele mesmo, né? O mesmo valor. Então, nós não temos variância ali ocorrendo, não temos dispersão alguma. Faço isso para todos os outros valores. Então, aqui, por exemplo, quando o meu S2 é igual a 2, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dentre as 16 possíveis amostras, S2 deu igual a 2. Assim, eu faço para o 8 e para o 18 e eu tenho aqui a minha distribuição amostral. Se eu calculo a esperança
nessa minha estatística, ou seja, 0 vezes 4 sobre 16 mais 2 vezes 6 sobre 16 mais 8 vezes 4 sobre 16 mais 18 vezes 2 sobre 16, eu vou obter aqui um valor igual a 5, que é igual ao meu próprio sigma 2 que eu tinha no slide anterior. Se eu calcular a variância do meu S2 na fórmula que a gente tem, eu vou chegar que vai ser igual a 33. Então, esses resultados aqui, eles vêm para mostrar o porquê da fórmula do S2 ter que ser dividido por n-1, porque ele satisfaz umas propriedades de estimadores que são desejadas, e a gente vai ver um pouco mais aí adiante. Bom, pessoal, essas são as referências que usamos como base aí para a nossa conversa. Bons estudos a vocês e até o nosso próximo Papo de Estatística.